Opa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um tutorialzinho de Blender que eu sei que você gosta. No vídeo de hoje a gente vai aprender como usar o Non-Linear Animation, fechou? Então bora pra vinheta e vamos pro vídeo aqui. Bom, vamos lá, numa base, essa ferramenta, o NLA aí, o Non-Linear Animation, é basicamente uma ferramenta que a gente vai conseguir editar e criar as nossas animações como se a gente estivesse criando ali um vídeo, como se a gente estivesse editando um vídeo no Premiere. Basicamente a gente vai transformar as nossas animações em pequenas sequências e a gente vai poder mesclar elas, vai poder editar, vai poder brincar com essas animações de várias formas para poder criar efeitos incríveis. E cara, tem várias utilidades isso, inclusive algumas delas eu vou falando para vocês aqui durante o vídeo. E tem uma coisa que é bem importante sobre esse vídeo aqui, é que ele vai ser um vídeo bem técnico, explicativo sobre como funciona a ferramenta. Eu não vou estar fazendo nada muito prático aqui, assim, vai ter algumas coisas que vão ser bem práticas, mas eu não vou estar, de fato, utilizando a ferramenta como eu usaria no meu trabalho aqui, tá? E se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixa nos comentários, eu posso estar fazendo um vídeo um pouco mais prático, mostrando alguma situação real em que eu tive que usar o NLA. Eu acho que é uma boa ideia, inclusive, fazer isso, mas eu quero saber de vocês, deixa aqui nos comentários. E uma outra coisa importante também, confere se o botão de se inscrever não tá cinza, porque se o botão de se inscrever tiver vermelho e não tiver cinza, você não vai receber os melhores vídeos de animação do planeta, fechou? Então vem comigo, vamos pra minha tela aqui que eu já tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês. Tá, eu tô com o Maya aberto aqui numa cena que eu fiz há um bom tempo já, tá? Basicamente essa aqui foi uma das minhas primeiras animações feitas no Blender. É basicamente um walk cycle bem simplesinho. Eu fiz essa animação pra poder justamente testar algumas ferramentas do Blender, era no momento ali que eu tava aprendendo. Então já tem um tempo que eu fiz essa animação. Eu dei uma leve editada nela pra esse vídeo aqui, fechou? Eu fiz algumas mudanças aqui no arquivo pra gente mexer. Basicamente eu abri aqui mais duas janelas extras aqui, mais duas tabs extras no meu Blender aqui, fechou? Eu tenho aqui o nosso timeline padrão normal e eu abri mais duas, tá? Eu abri o Action Editor, que vai ser basicamente onde a gente vai estar separando as nossas animações ali por ações, criando as nossas ações. Inclusive eu já tenho a minha açãozinha aqui, ó, criada com o nome Walk, tá? Que é basicamente essa animaçãozinha do Walk aqui. E eu tenho também o nosso NLA aberto aqui, né? O nosso Non-Linear Animation Editor aqui, que é basicamente essa opção. Para você abrir essas tabs aqui, se você não tem muita familiaridade com o Blender, o que eu acho importante você pegar, basicamente você vai estar clicando aqui nessa aba aqui, você vai ter essas opções de animação, tá vendo? Non-Linear Animation, tem aqui o Graph Edge, o Timeline, tudo, você vai poder simplesmente selecionar a sua janela ali. E uma coisa muito importante que eu tenho para falar aqui para vocês também, é que apesar de muita gente comparar isso aqui com Animation Layers do Maya ou de outros softwares, isso aqui não é Animation Layers e eu não acho nem comparável, tá? São funções diferentes, com objetivos um pouquinho diferentes, tá? Tem coisas diferentes aqui do que a animação em layer, tá? Vamos dizer que eu não diria que é melhor ou pior, eu diria que são opções diferentes, são maneiras diferentes de animar, tá? Muita gente compara com Animation Layer, mas eu acho errado comparar isso aqui com Animation Layer, porque apesar de ser um pouco parecido algumas coisas, não é a mesma coisa e eu não acho que se relaciona tanto. Animação em layers é basicamente separar as coisas ali por camadas. Se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo, eu vou deixar no card pra vocês, de um tutorial meu falando sobre Animation Layers no Maya, mas isso aqui é outro esquema, é outra técnica, é outra pegada, então eu não acho algo assim comparável, tá? E vocês vão entender daqui a pouco por que funciona diferente. E se você não sabe sobre o que é Animation Layers, tem aqui no canal também, você pode encontrar aí no canal. Então vamos lá, basicamente se eu apertar a barra de espaço aqui, vocês vão ver a minha animação, tá? Eu tenho 30 frames aqui de animação, eu vou até colocar aqui em 800 agora, porque eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que a gente tem aqui no nosso Non-Linear Editor aqui, fechou? Então se eu der a barra de espaço aqui, chega um momento que a minha animação para, porque ela é um ciclo e ela acaba ali no frame 31, se me lembro bem, e a gente já tem ela criada aqui no nosso Action Editor, tá? Quando eu seleciono aqui o nosso Action Editor, eu tenho a minha animação e eu posso simplesmente dar um xizinho aqui, eu tiro ela daqui, eu posso criar outras animações aqui também, ó, e quando eu passo pela minha timeline, né, eu não tenho mais uma animação aqui, eu posso selecionar ela aqui de novo se eu quiser, ó, e ela vai estar funcionando aqui. Eu gosto muito dessa organização do Blender para criar essas actions, porque isso faz com que eu consiga ter várias coisas no mesmo arquivo. Para quem trabalha com jogos sabe o tanto que isso é bom, você ter o mesmo arquivo ali, você poder criar vários tipos de animação, várias coisas ali, você pode colocar um idle, pode mesclar um idle com um ataque, com alguma coisa assim, e eu acho isso excelente para quem trabalha com games principalmente. Então vamos seguir aqui para o nosso NLA aqui e começar a brincar em algumas funções. Primeira coisa que eu quero fazer, tá? Eu gosto de deixar ativado isso aqui, de só deixar visível para mim o que está selecionado, mas se você desabilita isso, basicamente o que você vai ter aqui é que você tem meio que uma timeline aqui para cada objeto em cena.
cena, tá? Então a gente tem a timeline do Plane, a gente tem aqui também como se fosse a timeline do nosso personagem, com já uma track cada um aqui, tá? A track normalmente vai vir nomeada com o nome da sua ação. A minha, no caso, tá com esse nome Walk aqui, mas eu posso mudar pra qualquer outra coisa também que vai funcionar, tá vendo? Eu altero ali, ela vai alterar ali embaixo pra mim também. E não se preocupe que a gente vai conseguir mexer nisso aqui depois. Tá, beleza. Quando eu abro isso aqui, basicamente a minha track vai estar laranjada. O que significa isso? Quer dizer que eu ainda não posso editar ela, não posso mexer nela aqui, não posso estar alterando nada na minha timeline aqui. Basicamente eu posso apertar esse botãozinho aqui, ou eu posso clicar aqui no pushdown também, e a partir de agora eu tenho como se fosse uma sequência. Vamos pensar nisso aqui como se fosse uma sequência de vídeo em que eu posso alterar e colocar onde eu quiser, tá? Então basicamente a minha animação de walk agora, ela pertence ao conjunto de frames que eu quiser. Eu simplesmente posso alterar, posso colocar ela em outro lugar, posso mexer em qualquer lugar, e a minha track aqui agora ela já tá com outro nome, né? Então vou dar um duplo clique aqui, tá? Pra renomear ela, vou colocar ela com o nome de walk mesmo, só pra poder ficar mais fácil aqui, e a gente vai ter aqui esse walk cycle prontinho pra gente brincar de qualquer jeito, tá? E, bom, beleza, tenho esse walk cycle aqui, eu tenho várias opções que eu posso fazer com ele. A primeira coisa que eu posso brincar aqui, vamos só ativar o sol selecionado aqui de novo, pra gente deixar só uma coisa na tela. Primeira coisa que eu posso fazer com ele é que se eu quiser editar isso aqui de novo, eu posso editar muito facilmente, tá? Eu posso clicar aqui com o botão normal nela, eu posso selecionar e eu posso apertar o Tab. A partir do momento que eu aperto o Tab, ela volta a ser uma animação editável. Então eu posso vir aqui de volta no meu Action Editor, eu posso brincar aqui, eu posso alterar, posso colocar qualquer coisa aqui. Deixa eu ligar o Armature aqui. Eu posso simplesmente alterar da maneira que eu quiser aqui, posso dar um grab, jogar pra lá e pra cá, e isso vai ser alterado na minha animação também. Isso é bem interessante. Então vamos dar o Tab aqui de novo para voltar pro modo de edição, vamos dizer assim, da nossa action. Lembrando que tem uma outra coisa também que eu acho bem legal a gente prestar atenção aqui, é que a gente pode fazer coisas como, por exemplo, a gente pode duplicar a nossa sequência, tá? Então se eu aperto aqui, por exemplo, Shift D, eu duplico a minha sequência, tá? Eu posso duplicá-la para a mesma track ou posso criar uma nova track, como foi criada ali. E bom, eu posso duplicá-la de duas maneiras. Eu posso duplicá-la com Shift D, tá? Então eu clico na minha primeira, dou um Shift D e eu duplico ela aqui, criando um novo walk aqui, uma nova animação. Ou eu posso também dar um Alt D, tá? Assim como a gente faz na Viewport, por exemplo. Se eu dou um Alt D, eu vou criar uma cópia, mas é uma cópia linkada ao meu original. Qual que é a diferença disso aqui quando a gente está animando, tá? Basicamente, quando eu tenho o walk aqui e eu crio uma cópia normal, a nossa cópia, ela não vai ser afetada pelas alterações que a gente fizer no walk original, enquanto a minha cópia segunda aqui, que foi feita com o Alt D, ela vai ser influenciada pelas alterações que eu fizer no original, e eu vou mostrar para vocês isso na prática, tá? Basicamente, se eu aperto aqui no meu walk e aperto o Tab para editar, o meu walk 2, ele vai ficar vermelho. Isso é justamente para mostrar para mim que elas estão linkadas. E, por exemplo, se eu vim aqui, por exemplo, eu vou dar um grab aqui na cintura, e nesse frame aqui eu vou jogar a cintura lateral aqui para ficar bem esdrúxulo mesmo, porque é uma parada bem fácil de enxergar, e aí eu vou dar um Tab de novo, e a gente vai ter essa animação editada. Olha só, então ela tem um bugzinho bizarro aqui na minha animação, mas se eu for no Walk 2, a gente não tem, porque o Walk 2 não tá linkado à minha primeira animação. Porém, se eu for no meu Walk 3 aqui, que na verdade esse é o Walk 2, né? Esse aqui é o Walk 1, esse é o Walk 0, esse é o Walk 1, esse é o Walk 2, né? Então se a gente for no Walk 2, que foi o que eu clonei com Alt D, a gente vai ter a animação editada, porque ela é influenciada e linkada ao Walk 1. Então essa é a primeira coisa bacana que a gente tem para prestar atenção aqui. Bom, vamos lá, vou dar um Ctrl Z em tudo aqui para poder apagar essas mudanças aqui e essa edição também. E a gente vai ver uma outra coisa também aqui nas nossas animações. Basicamente, quando a gente está clonando ela aqui, se você olhar aqui no nosso menu aqui na direita, a gente vai ver, ela está criando novos walks aqui, e cada um deles também tem propriedades distintas que a gente pode estar alterando aqui no menu lateral. Por exemplo, o Frame Start e o Frame End aqui, que a gente pode estar alterando da maneira que a gente quiser. Aqui a Extrapolation, o Blending, todas essas opções aqui, elas são alteráveis individualmente, tá? Mesmo nas cópias, tá? Então vamos deletar isso aqui tudo aqui, vamos dar um X aqui pra gente começar a brincar com outras coisas. Tá, Léo, mas e agora como que eu vou fazer, por exemplo, para adicionar alguma nova strip aqui, né? Alguma nova sequência de uma animação que eu já tinha feito aqui no nosso Action Editor, tá? Bom, basicamente você vai selecionar a track que você quer usar. Lembrando que você precisa de fato selecionar, tá? Se você não tiver com nenhuma track selecionada, você não vai conseguir fazer isso, mas selecionando uma track, você vai poder só apertar o Shift A aqui e selecionar qual vai ser a sua animação ali que você vai colocar na strip. Lembrando que a gente tem aqui inclusive o nosso Walk 1, Walk 2 que a gente criou quando a gente duplicou a nossa animação ali, fechou? Então a gente pode só colocar, por exemplo, outro Walk aqui, e ele vai colocar aqui pra gente o nosso Walk 001 aqui também, porque a gente já tem o Walk 0, né? Então ele não pode meio que ter as duas ali ao mesmo tempo, porque ela estaria alterando as duas coisas ao mesmo tempo, e a gente já consegue colocar outras animações. Então se você tem uma animação de Walk e tem também ali uma animação do personagem acenando, do personagem pulando, fazendo alguma coisa, você pode simplesmente usar o hotkey aqui, Shift A, e colocar a sua nova strip aqui, fechou? Lembrando que você pode também vir aqui no menu de Add aqui, que eu acho que funciona muito
bem aqui no menu de adicionar também, mas eu gosto bastante de usar hotkeys e eu recomendo que você aprenda a usar os hotkeys também, porque isso vai economizar muito tempo aí na sua vida. Bom, como a gente já disse, para renomear a track você pode só colocar aqui um outro nome. Eu vou colocar acenando aqui, porque a gente vai brincar daqui a pouco com outra animação. Lembrando que tu não precisa exatamente criar uma nova track para cada animação, tá? Você pode colocar as mesmas animações, você pode colocar diferentes animações na mesma track aqui, que vai funcionar legal também. Não precisa, mas eu acho legal organizar as coisas o máximo possível por uma questão de facilidade mesmo de uso, questão de boa prática mesmo. Uma outra coisa também que é interessante a gente saber é que se você quiser alterar, por exemplo, a ordem das tracks, você pode facilmente fazer isso com o botão direito aqui e usar o track ordering, ou então você pode estar usando aqui o shift page up, page down aqui para poder alterar a ordem das suas tracks ali também, tá? Igual eu falei, eu gosto de usar atalhos, mas se você quiser usar o botão direito aqui, o track ordering, você pode colocar, você pode ir alterando aqui com esse botão também, funciona muito bem. E bom, para criar uma nova track aqui, você vai basicamente, né, com nada selecionado aqui, você pode criar uma nova track selecionando aqui, e aí ele já vai criar uma action ali para você no cantinho, tá vendo? Só que tem um detalhe, para que você consiga dar stripe down aqui, para dar o push down nessa track que você criou e criar realmente uma sequência, você precisa ter uma animação de fato acontecendo, tá? Então você precisa ter uma ação para essa stripe funcionar, para essa sequência funcionar. Então, de duas uma, você pode simplesmente criar um keyframe aqui, tá? Eu vou criar um keyframe aqui normal, e aí eu posso dar push down e ela vai criar aqui para mim, tá bem pequenininho ali, deixa eu mostrar para vocês, porque eu acabei criando um keyframe só, tá vendo? Tá bem pequenininho aqui. Eu vou até dar um Ctrl Z nisso, na real, e vou criar mais de um keyframe aqui pra gente ter uma animação maior, tá vendo? Pronto, ó. Aí ele já até estendeu o tamanho da minha sequência ali pra vocês verem, e aí eu vou conseguir dar o push down. Ou você pode simplesmente selecionar uma animação aqui que você já tenha criado, tá? Então se você tem uma animação aqui que você já criou, você pode selecionar ela também, por exemplo, o walk, e ela vai importar o walk ali pra sua sequência, e você vai poder dar o push down nela também, e vai funcionar muito bem, fechou? Vamos fechar isso aqui, e vamos tirar também essa sequência aqui que a gente não vai precisar dela. Aí, tá vendo? Ela vai ficar como no action ali. E assim, de uma maneira bem simples, explicando isso aqui, não tem muito segredo sobre essa ferramenta, tá? Ela é basicamente como se você estivesse usando um editor de vídeo. Você pode cortar, você pode alterar, brincar ali com suas animações, mesclar uma animação na outra, fazer várias coisas, e vai funcionar de uma maneira bem legal. Eu vou criar uma outra animação aqui, vou criar o personagem fazendo alguma coisa aqui, pra gente brincar um pouco mais com essa coisa de mesclar as animações, pra vocês entenderem como funciona um pouco melhor. E aí eu já volto também pra gente poder mostrar um pouquinho mais outras funções que a gente tem, tá? Vou criar uma animação bem simples aqui, na real, não vou fazer nada muito complexo, porque eu quero que esse vídeo seja mais sobre a ferramenta do que sobre a prática da ferramenta em si, e depois a gente vê de fazer um vídeo um pouco mais específico sobre o uso direto ali da ferramenta. Bom, vamos lá. Basicamente eu criei uma cena muito simples aqui, tá? Uma animação muito básica mesmo, só dele olhando para um lado e pro outro aqui, como se ele tivesse tipo, e aí galerinha, não sei o que, dando aquela cenadinha bem de leve, tipo lutador entrando em cena assim, só pra gente poder fazer algumas brincadeiras, dar uma mesclada aqui nas animações pra gente se divertir um pouquinho e entender como isso aqui funciona, fechou? Então, basicamente fiz minha animação, coloquei o nome dela aqui já certinho, vou dar o stripe down dela aqui, né? Vou dar o push down dela e a gente já vai ter a nossa animação funcionando aqui, tá? Então a gente tem já ela funcionando, ela já sabe de quando ela começa e quando ela termina. Quando eu altero aqui, a gente vai ter todas essas opções aqui pra gente mexer também. E vamos lá, vamos colocar aqui uma animação com uns 200 frames aqui, pra gente poder ter mais tempo pra trabalhar na nossa animação. E vamos começar a brincar com os controles aqui. Uma coisa que eu tomei muito cuidado aqui é pra criar um ciclo, tá? Então a animação começa e termina na mesma pose aqui que ela tinha começado. Inclusive, é a mesma pose idle que a gente tem também do nosso walk, tá? Então eu tomei bastante cuidado pra começar e terminar na mesma pose, porque eu acho que vai funcionar bem. A gente tem várias opções, tá? O frame start e o frame end é basicamente o tamanho da nossa animação, e se você alterar isso aqui, se você aumenta o frame start e o frame end, o que vai acontecer na real é que você vai alterar o timing dessa animação, tá? Você vai deixar essa animação mais lenta. Quando você altera o active strip ali, o frame start e o frame end do active strip, por exemplo, se eu colocar aqui, vamos colocar 500, só para vocês verem, eu vou ter uma animação que vai rodar muito em câmera lenta aqui. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho muito legal para você que quer, por exemplo, criar o efeito mesmo de câmera lenta, tá? É algo que funciona muito bem para criar esse efeito de câmera lenta. Eu acho que é uma maneira muito legal de fazer isso. Uma coisa bem legal é que você consegue controlar isso aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui o Animated Strip Time, você tem uma opção de marcar keyframes aqui e você controlar quando a animação vai ficar mais lenta e quando ela vai ficar mais rápida. E isso é muito útil porque você consegue, por exemplo, melhorar, por exemplo, o impacto de algumas animações, você consegue criar efeito de slow motion. Dá para fazer inúmeras coisas com isso, tá? A partir do momento, ó, clicou aqui, se você abre o seu Graph Editor aqui,
por exemplo, ó, você já vai ter a opção de controlar, tá vendo, ó? Strip Time, acenar. Então você pode marcar keyframes aqui por onde você quiser e você vai brincando com o strip time da sua animação aqui, ó, tá? Pode pegar aqui só no selecionado aqui também, pegar os keyframes e ir alterando ele aqui, você vai mexendo no tempo da sua animação da maneira que você quiser. Eu acho isso aqui, tipo, simplesmente fenomenal. Por isso que eu acho que isso aqui não se compara ao Animation Layer, tá? Porque Animation Layer é outra pegada, você não tem tantos controles, você não tem tantas opções como tem aqui. E a ideia do Animation Layer é diferente também, até a maneira de mesclar as animações do Animation Layer é um pouco diferente também. E a gente vai falar disso no Blender, tá? O Blender tem sim uma maneira de fazer Animation Layer nele aqui, tem um add-on pra gente fazer isso, em breve vai sair aqui no canal, mas isso vai ficar por outro vídeo também. Confere se o botão tá cinza aí de se inscrever pra você receber esse vídeo aí, fechou? Voltando aqui então, né? Você pode fazer o Animated Strip Time. Uma outra coisa que eu acho muito legal também é esse Animated Influence. O que que isso significa, tá? É basicamente o quanto a sua animação vai estar influenciando na cena. Quando você ativa aqui, você consegue deixar a sua animação influenciando mais ou menos na sua cena. A gente já vai mexer um pouco melhor nisso aqui. Voltando aqui para as nossas opções, uma coisa que eu quero fazer com o walk, por exemplo, Léo, como que eu vou fazer para ciclar esse walk por toda a minha cena, se quando eu mexo no Start Frame e End Frame aqui, eu tô mexendo na verdade no tempo? Então, a gente tem aqui embaixo o Action Clip, que são as nossas edições baseadas no nosso clip e não na nossa animação, e não na nossa action em si, fechou? Então, eu gosto muito desse menu da maneira que ele é dividido. Aqui em cima você tem as opções de mexer na nossa animação em si, né? A gente vai estar mexendo, influenciando mais o action ali em si, enquanto aqui a gente vai estar influenciando o clipe da nossa animação, né? A sequência dela. Então a gente pode vir aqui no Repeat, por exemplo, e aumentando esse Repeat, ó, quanto mais a gente aumenta ele, eu vou colocar 6 vezes, a gente vai ter a nossa animação se repetindo. Olha só, vou tirar a nossa animação aqui, ó, e a gente vai ter o nosso Walk Cycle rodando pela nossa cena inteira, tá vendo? Ó, ele vai estar ciclando pela nossa cena inteirinha aqui, até acabar, obviamente, o tempo de ciclo dele, né? Então vamos pegar aqui, eu vou colocar 7 vezes na real pra gente ter ele girando pela cena inteira, tá? Eita, coloquei o acenar. Tem que tomar cuidado com a seleção, tá, time? Beleza, feito isso, vamos colocar aqui agora, vamos testar uma coisa, vamos pegar o walk e vamos colocar esse acenar por cima do walk e vamos ver o que acontece. Olha só, ele basicamente travou o meu walk, tá? Para colocar o acenar. E por que que isso aconteceu? Basicamente porque a gente tá com algumas opções aqui ativadas, que é justamente esse replace, tá? O blending mode aqui tá no replace. Isso significa que ele vai basicamente cortar minha animação do walk para poder começar a rodar a minha animação dele acenando com os bracinhos, tá? E como que a gente vai fazer para modificar isso aqui? Basicamente a gente vai alterar. A gente tem várias combinações aqui, tá? Cada uma muito específica. Então tem o multiply que vai criar essas rotações muito bizarras aqui. A gente tem o subtract aqui que vai basicamente fazer o nosso personagem desaparecer nesse caso. E tem o add também, que vai meio que somar as coordenadas, tá? Ele vai somar a manipulação aqui do personagem. E isso cria essas deformações muito bizarras, tá? Esse é o tipo de coisa que se acontece no Maya, por exemplo, no Cinema 4D, isso aqui ia crashar. Eu achei até bem engraçado como isso aqui não crashou. Talvez até tenha crashado o rig, pra falar a verdade. E bom, basicamente a opção que a gente vai mais usar aqui é o Combine, tá? Só que acontece, eu acabei de cometer um errinho que é até interessante a gente ter aqui. O que que o Combine vai fazer? Ele vai basicamente mesclar as nossas animações para elas funcionarem juntas, só que eu cometi um pequeno erro que eu tinha esquecido de uma coisa. Quando a gente faz isso, a gente vai estar mesclando a animação que eu criei ali do acting, do acenando dele ali, com a animação do walk. E qual que é o problema disso aqui nesse caso específico, tá? É que ela vai justamente juntar essas duas animações. Então, por exemplo, enquanto a rotação no meu braço do walk cycle que vai para frente e para trás vai estar funcionando, a minha animação aqui dele levantando os bracinhos para frente aqui para fazer o movimento também vai estar rodando ao mesmo tempo. E isso pode acabar causando esse pequeno errinho que eu acabei criando aqui, ó, tá vendo? Ele vai para um lado, vai para o outro, mas funciona bem. Eu vou corrigir isso aqui rapidinho e vou voltar aqui para poder mostrar para vocês, ó. Bom, vamos lá, eu dei uma leve ajustada na nossa animação aqui para poder mostrar para vocês, tá? E basicamente como que eu fiz aqui, vou explicar como eu fiz para poder vocês entenderem. O que eu fiz foi basicamente dar um tab na minha animação para a gente voltar pro modo de edição, como eu já tinha mostrado para vocês, e eu adaptei a minha animação para as alterações que a gente tinha sendo causadas pela influência da animação do walk, tá? Como no walk a gente já tinha a nossa animação mexendo o ombro e braço e tudo mais, ela tava mesclando, né? Ela tava dando um combine aqui com a nossa animação do personagem acenando e criando esse pequeno, essa pequena, deixando o braço meio rodando pra caramba. Então a gente pode ir só alterando aqui a nossa animação do acenando aqui de acordo com o que a gente precisa pra animação. Ainda tá um pouco bugadinha, porque eu fiz muito rápido só pra esse tutorial aqui, mas é só pra vocês entenderem que a gente consegue adicionar animações ali dentro de outras animações, tá? E aí aqui a gente pode duplicar ela, colocar quantas vezes a gente quiser, fazer várias coisas aqui
aqui que vai funcionar também. Colocar outras ações, ele, sei lá, olhando, sei lá, o relógio, olhando para alguma coisa, acenando para alguém. Dá para poder fazer, por exemplo, ele sair de um walk cycle e ir para um run cycle, assim, sabe? Começar, tipo, a acelerar. A gente pode, por exemplo, copiar esse walk cycle e editar no próprio walk cycle a animação para o nosso personagem fazer essa movimentação dele acenar para outra pessoa. Assim a gente não precisa, por exemplo, ficar dando combine na animação. Tem inúmeras coisas que dá pra gente fazer aqui que fica legal também, tá? E aí, uma outra opção que eu usei aqui, que eu quase me esqueci de falar, foi essa blend in and out aqui, fechou? Que é basicamente, o que significa? É como se a gente estivesse fazendo um fade entre a animação, entre uma animação e outra, entendeu? Como se a nossa animação começasse a influenciar devagarinho, até começar a influenciar total na animação e depois sair disso. Inclusive, a gente consegue animar usando o Animated Influence aqui, tá? Então a gente pode fazer a nossa animação influenciar mais ou menos na animação de baixo usando isso aqui, tá? Ó, a gente pode alterar isso aqui para fazer funcionar de outras maneiras também. E o mais legal disso aqui, na verdade, é que para quem trabalha com jogos principalmente, você consegue testar as coisas de uma maneira pouquíssimo destrutiva aqui dentro, né? Então, por exemplo, se você tem um idle de uma animação, você tá criando um jogo e aí tem um personagem, você precisa fazer um idle, ataques, aqueles pequenos fidgets, né, que a gente tem nos idols também, que são as alterações ali, são as interações com o cenário, às vezes e tudo mais. Cara, você consegue fazer tudo isso dando esses pequenos blends ali nas animações, tudo num arquivo só, funcionando de uma maneira muito legal assim. É um workflow muito gostosinho de trabalhar e muito simples também de trabalhar. Uma outra coisa também é que eu acabei esquecendo de falar, é que aquela coisa que você tinha de poder mexer na sua animação de acordo com o que você queria, para poder mexer no timing dela, né, deixar ela com um slow motion, esse tipo de coisa, você pode fazer também utilizando os comandos de manipulação normal do Blender, tá? Por exemplo, o S para poder dar scale, né, e aumentar ali o tamanho da sua animação, e o Grab também você pode usar para fazer aqui, tá? Você pode clicar e arrastar ou usar o Grab também, eu quase me esqueci disso. Uma outra coisa também que é diferente disso de mexer no tamanho da sua animação pelo Active Strip ali, você pode mexer pelo Action Clip, tá? Se você altera esse Frame Start e Frame End, o que vai estar acontecendo, na verdade, é que você não vai estar mexendo na sua animação, você vai estar mexendo no tamanho do clipe, e isso você pode inclusive cortar a sua animação pela metade. Por exemplo, o ciclo, ao invés de acabar aqui, eu posso finalizar ele antes, e a gente vai estar cortando o ciclo aqui antes dele acabar. Então, ó, se eu der play aqui, tá vendo? O meu ciclo nunca vai finalizar pela metade, porque ele cortou todas as repetições, ele pegou todos os repeats ali do meu ciclo e cortou de acordo com o tamanho que eu pedi para ele cortar aqui no início, tá? Inclusive, se você observar bem, esse Frame Start e Frame End mantém no tamanho do meu primeiro ciclo. Ele não se estende até o final como esse aqui, tá vendo? Esse aqui vai até o 207, que é o final da minha sequência, né? E esse aqui vai só até o 31, porque ele tá se relacionando ali com a minha animação e não exatamente com a minha sequência, fechou? Inclusive, é algo que você pode também estar alterando aqui. Se você quiser também dar um split, né? Cortar a sua sequência, como no editor de vídeo, você também pode fazer isso, tá? Você pode apertar Y aqui do teclado e você vai cortar, ó. Basicamente ele tá, ó, tá vendo? Tem um pequeno corte ali e eu posso desagrupar elas também, tá? A partir do momento que eu dou o split ali, eu consigo usar elas separadamente aqui, que vai funcionar super legal também. Tomando aquele cuidadinho, porque você vai estar quebrando o ciclo também, você vai precisar ajustar isso para poder voltar para o ciclo de novo. Inclusive tem uma opção para isso aqui, que é exatamente o Cycle Length aqui, tá? Que você vai poder usar para poder ciclar, para poder fazer as coisas voltarem a ciclar direito, ó. Você vem aqui, seleciona aqui, separado, eu venho e coloco o Cycle Length aqui, e aí a gente vai ter novamente a minha animação ciclando normalmente, tá? Inclusive eu posso, por exemplo, colocar ela aqui para dar só 2 aqui de repeat, e a gente vai ter a nossa animação rodando em outro lugar também, funcionando com o ciclo normalmente. Muito bom. Uma coisa que eu quase esqueci de dizer também é sobre essa pequena opção aqui do Extrapolation aqui, tá? Basicamente aqui a gente vai ter as opções de Nothing, que é basicamente ele não fazer nada, então depois que a gente extrapola aqui a nossa animação, ela volta para pose T aqui do personagem, volta para pose antiga do personagem, ou a gente pode colocar também para ela segurar a nossa pose final, fechou? Então ele vai segurando aqui a nossa pose final, a última pose da nossa animação, depois que ele acaba o nosso ciclo, tá? Isso também inclui várias utilidades aí. Outra coisa interessante que a gente pode fazer aqui também é criar uma strip de transição. Se a gente apertar Shift T e selecionando duas animações aqui, a gente dá um Shift T, ele vai criar uma transição, tá? Uma transition aqui. E o que é essa transition? Eu vou, na verdade, dar um Ctrl Z nela aqui e vou colocar outra animação aqui pra gente testar uma coisa. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou só alterar o frame final dessa animação aqui pra ele ficar
ficar com frame diferente, tá vendo? Ele vai terminar com frame diferente uma da outra. E quando eu selecionar as duas e dar o Shift T, a gente vai ter uma animação aqui. O que é essa transição aqui? Ela é basicamente uma interpolação linear entre a minha última pose aqui e a minha primeira pose de cá, tá? Então ele vai criar uma transição linear entre uma animação e outra, para poder você, sei lá, pro personagem não ficar parado, né, nesse espaço vazio, ele vai criando uma transiçãozinha até a gente começar a nossa próxima animação, tá? Funciona bem legal também. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é agrupar tudo. Então se eu selecionar tudo e der um Ctrl G, vira tudo um grupo só. Lembrando que os grupos só funcionam na mesma track aqui, então eu só agrupei os que estão na mesma track. Eu tenho as marcações de corte aqui pra gente saber o que tá funcionando, o que não tá, de onde tá começando e terminando com cada um dos elementos. E eu posso dar Ctrl Alt G também para desagrupar eles e eu voltar a criar as minhas alterações normalmente, ó. Quando eu arrasto aqui, a nossa transição também vai aumentar, né? Ela vai sempre ocupar o espaço entre uma animação e outra. Isso eu acho uma coisa muito legal, muito eficiente também. E time, é o seguinte, numa base, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis mostrar para vocês mais ou menos o funcionamento técnico aqui dessa ferramenta que é o Nonlinear Animation Editor. Basicamente, dá para fazer muita coisa com isso aqui. Não é Animation Layer, não confunda. Não é nem, tipo, é um pouco parecido, mas não é comparável a Animation Layers. Eu sei que muita gente gosta de falar, é melhor, é pior, não sei o que, mas não é a mesma coisa, tá? São diferentes workflows, é diferente maneira de trabalhar isso aqui, mas funciona muito bem também, é uma maneira muito legal de trabalhar. Dá pra criar animações muito legais com isso aqui, dá pra fazer, cara, dá pra fazer coisas infinitas com isso aqui, e é um tipo de workflow que eu acho muito bacana, é muito bonito isso aqui, eu adoro a maneira como isso aqui funciona. Se você não quer perder mais novidades, se você quer uma parte 2 desse vídeo, mostrando umas coisas mais práticas e tudo mais, deixa um comentário aqui embaixo pra mim, eu quero saber o que você achou. Se você tiver alguma dúvida sobre o uso disso aqui também, deixa um comentário, eu vou responder todo mundo. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Confere se o botão não tá cinza aqui. Acesse a comunidade, a gente tem uma comunidade no Discord que tá cada dia maior. Então entra lá, vai lá tirar suas dúvidas, vai mostrar suas animações lá pra galera dar feedback. Eu sempre dou feedback nas animações da galera lá também. E tá todo mundo lá buscando evoluir junto, crescer. Tem várias coisas que saem lá, materiais extras que saem lá também, bastante coisa. Você não perde por entrar na nossa comunidade do Discord, fechou? E é isso aí, pra finalizar esse vídeo eu vou deixar dois vídeos aqui pra você. Um eu tô te indicando e o outro próprio YouTube tá te indicando aqui do canal, além do botão que vai estar aqui no meio agora pra você garantir que vai receber os melhores vídeos de animação do planeta Terra, fechou? Então deixa o botãozinho de se inscrever cinza e é isso aí, tamo junto. Agradeço de coração que você ficou comigo até aqui, um abraço, até o próximo vídeo e eu fui!